Afinal, quem é que responde quando nós fazemos uma pergunta para o oráculo? É a ferramenta ou é o oraculista? Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para debater assuntos espinhosos. Desde tempos imemoráveis, vários grupos humanos buscaram por respostas para suas dificuldades a partir do contato com divindades, com espíritos, em um mundo além daquele que nós percebemos com os nossos sentidos convencionais. Em muitos casos, as pessoas precisavam esperar por uma inspiração ou por receber mensagens dos deuses, dos antepassados, a partir de seus sonhos, ou então esperar a inspiração necessária a partir de algum sinal que viesse por meio do ambiente, uma formação estranha de nuvens, um movimento curioso dos pássaros, ou a comunicação por meio do posicionamento dos astros na abóbada da nossa esfera do mundo. Como maneira de tentar criar um vínculo mais arbitrário que pudesse ser acessado no momento em que qualquer pessoa quisesse, e não simplesmente quando as divindades, os espíritos ou os ancestrais tivessem vontade de se manifestar para os seus mortais, foram criadas as ferramentas chamadas de ferramentas oraculares. E para isso serve uma infinidade de instrumentos que foram criados com esse propósito. Criou-se métodos de pegar cascos de tartarugas mortas e colocar um ferro quente sobre esse casco até que o casco se quebre, e nas ranhuras deste casco um padrão, um desenho se formava que era utilizado como uma forma de interpretar o significado daquele casco quebrado, como uma comunicação com as divindades, com os espíritos, com um acesso para uma resposta que eles precisavam naquele momento. Outros métodos com contas de ossos, com pequenas pedras e conchas, onde é jogadas pedras e conchas sobre um tablado com várias inscrições e desenhos e símbolos, onde a posição onde cada concha e cada pedra cai tem um significado específico e, portanto, representa uma resposta a que se está buscando ler naquele momento. Outras civilizações desenvolveram métodos de comunicar-se com os espíritos por meio dos caules de milefólio, onde se dividia várias varetas com caule de milefólio até que chegasse a uma certa contagem numérica que representaria um hexagrama e, portanto, uma interpretação específica para a mensagem dos espíritos naquele momento. Além de vários outros métodos que foram criados ao longo do tempo, como as runas nórdicas incrustadas em pequenas pedras, lançar moedas e fazer somas com os resultados binários de cara e coroa dessa moeda, utilizar cartas de baralho, como hoje é popularmente conhecido como a tiragem de tarô. Um fator que todas essas ferramentas têm em comum é a capacidade que elas têm de darem um resultado difícil de ser previsto, como o caso de quebrar um casco de tartaruga, cujas ranhuras é imprevisível para uma pessoa. Não é possível adquirir uma técnica específica para sempre quebrar o casco, para sempre formar uma rachadura ou uma ranhura com um desenho específico. De igual maneira, outros modos de oracular, por exemplo, o lançamento de dados como uma maneira oracular, é de difícil previsibilidade. É difícil uma pessoa treinar o lançar dos dados de modo que dê o resultado que ela queira de maneira prevista. Isso não significa dizer que essas ferramentas oraculares são perfeitamente aleatórias. Elas são, sim, determinísticas, se caso fosse possível calcular de maneira perfeita todas as condições fisioquímicas ambientais que criaria um resultado específico, tal como é o lançar de uma moeda, tal como é o lançar de dados. Contudo, esses resultados são imprevisíveis para nós, com a nossa mente humana, com a nossa capacidade limitada de ser capaz de calcular a partir de todos os fatores, de todas as condições do lançamento de dado, qual seria o resultado. Então, para nós, soam como resultados aleatórios, que eu prefiro chamar de resultados imprevisíveis. E é justamente nessa imprevisibilidade do resultado que estaria a atuação dos espíritos, das divindades, dos ancestrais. Neste método
oracular de divinação por meio de uma interpretação de uma ferramenta física criada com este intuito de comunicação com as divindades, com os espíritos ou com os ancestrais, ou com o cosmos, com o universo, o que quer que as pessoas utilizem como paradigma para a crença delas. Estes métodos, eles implicavam geralmente em utilizar-se de símbolos, utilizar-se de numerologias para fixar alguns significados potenciais para o aparecimento de um emblema ou outro, de um símbolo ou outro, de uma runa específica que sai do saquinho de runas quando ele é chacoalhado, em relação a outras runas que teriam outros significados. E assim, ao fixar um significado para cada símbolo, para cada imagem, para cada signo que aparece na consulta oracular, e dado a imprevisibilidade do momento de estar embaralhando as cartas de maneira que você não saiba qual a carta que vai sair da sua mão quando você tira uma carta do topo do baralho, a expectativa seria de que os espíritos, as divindades, os cosmos, o universo agiria a partir dessa indeterminação, desse acaso, desse acidental, para oferecer os símbolos que possuem a significação correta para a pergunta que seja expressa. Portanto, se uma pessoa pergunta para o tarô se ela vai conseguir um namoro, se ela vai conseguir se relacionar com alguma pessoa, ou se tem alguma relação que está prestes a acontecer na vida dela, e uma pessoa tira a carta do eremita, isso talvez tenha uma conotação que não seja muito positiva no âmbito da pessoa conseguir ou não um namoro. O eremita geralmente é um cara bem solitário, ele anda na dele, ele trafega por vários caminhos, é muito sábio, mas ele não é exatamente o tipo de cara mais social ou que seria muito mais, digamos, propenso a um resultado favorável para uma relação. O eremita pode estar nesse sentido por meio dos símbolos, dos significados atribuídos a ele, denotando que a pessoa vai passar ainda mais algum tempo solitária. E nesse sentido da consulta oracular, que atribui um poder próprio à ferramenta, às runas, às moedas do I Ching, às cartas do tarô, de serem capazes de transmitir uma mensagem e o oraculista ser apenas a pessoa que lê e interpreta corretamente a mensagem expressa pelo oráculo, como conferindo muito poder a essa ferramenta de ser capaz de dizer coisas por conta própria. Eu tenho pessoalmente vários dos meus questionamentos a essa interpretação do trabalho oracular de atribuir um poder muito grande às ferramentas e dizer que o oraculista é apenas alguém que traduz as mensagens. É inclusive uma maneira muito fácil de se esquivar da responsabilidade sobre aquilo que é dito, dizendo que, olha, não sou eu quem estou dizendo, é o oráculo, é o tarô, é qualquer coisa que está sendo utilizada para manipular os resultados da imprevisibilidade da jogada e fazer os significados e os símbolos e as cartas corretas para a mensagem que você precisa receber. Isso faz eco com os setores mais tradicionais do meio mágico, que atribuem um poder próprio aos materiais, às ferramentas, como sendo capazes de manifestar uma propriedade mágica específica pela sua simples existência. Coisas como dizer que colocar um cristal de ametista debaixo do seu travesseiro, pelas propriedades mágicas espirituais da ametista, ela vai ajudar a ativar mais o seu terceiro olho. Ou como dizer que utilizar um banho de ervas com camomila e jogar e derramar esse chá de camomila sobre o seu corpo vai te ajudar a ter mais paz e tranquilidade ao longo do seu cotidiano e do seu dia a dia. Como mago do caos, eu interpreto que eu posso sim reconhecer várias das propriedades fisioquímicas desses elementos da natureza. Eu posso reconhecer que a camomila de fato tem um efeito calmante sobre o nosso corpo, mas quando nós ingerimos ela como um chá, sabe, quando ela passa pelo nosso sistema digestório e não quando eu derramo ela necessariamente sobre o meu corpo, pois isso seria o mesmo que eu pegar um remédio que é um remédio efervescente, que eu jogo a pastilha na água, espero ela terminar de ebulir e de dissolver na água, e ao invés de ingerir aquele remédio que o médico me recomendou, eu jogo ele sobre a minha cabeça e deixo de derramar pelo meu cabelo, pelo resto do meu corpo, na expectativa de que ele vá agir da mesma maneira do que se eu ingerir pelo meu sistema digestório.
A respeito de pedras e cristais, eu reconheço que existem muitas questões ligadas ao que se chama de geometria sagrada, que eu simplesmente chamo de geometria, a respeito da formação de cristais e as propriedades fisioquímicas que vêm a partir da refração da luz com aqueles tipos específicos de formações de cristais, mas que isso não necessariamente atribui a esses cristais poderes segmentados a partir do nosso convívio humano, de cristais que ajudam com o amor, cristais que ajudam com a prosperidade, cristais que ajudam a ajudar a vida familiar. Tipo... Em muitos sentidos, a interpretação popular é no meio caótico, não que é a única, não existe um unissono ou uma única interpretação do entendimento da magia do caos, mas uma das vias de se perceber e entender o uso dessa parafernália mágica é que elas têm muito mais valor e sentido atribuído pelo praticante. Somos nós que conferimos poder às ferramentas e não elas que possuem poder sobre nós por simplesmente existirem. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem utilizar cristais específicos para os seus intentos mágicos com o amor ou cristais específicos com intentos para a prosperidade. Desde que essas pessoas utilizem isso com a consciência de que o poder não está necessariamente nas propriedades do cristal, mas na sua relação e no seu vínculo afetivo e simbólico com aquela ferramenta. Eu, pessoalmente, prefiro interpretar o meu uso da ferramenta oracular como sendo um exercício de uma habilidade que já me é natural, que é a minha própria intuição e que ela é exercitada no momento em que eu estou fazendo a leitura oracular. As tiragens, as cartas, são meramente símbolos que excitam a minha mente até solucionar a questão e chegar a uma resposta, mas que são atributos, que são coisas que eu seria capaz de fazer independente da ferramenta oracular. Inclusive é muito comum para as pessoas que começam a estudar ferramentas oraculares como tarô, como Xing e outras coisas, de fazer muitas tiragens quando está começando a estudar, quando está começando a aprender e se interessar em receber essa resposta do oráculo. Aos poucos a pessoa transita para um momento em que ela simplesmente pensa a respeito das cartas e dos símbolos que se vinculam com a sua situação de vida e utiliza essa reflexão para decidir o que ela vai fazer a partir daquele momento. Que conselhos ela pode colher da simples meditação sobre os símbolos das cartas, sem necessariamente fazer uma tiragem embaralhada. Até que chega-se ao ponto em que você internaliza os símbolos da ferramenta e muitas coisas lhe vêm como forma de intuição, sem nem precisar recorrer ao oráculo. Novamente, eu não sou contrário às pessoas a estabelecerem vínculos especiais com as suas ferramentas mágicas. Eu mesmo tenho vários objetos consagrados e eu estaria sendo negligente com o meu próprio altar e com o fato de que eu também já consagrei as minhas ferramentas oraculares. A diferença é como eu interpreto o significado dessa consagração. Eu encaro esse momento como um momento em que eu estou conferindo poder para aquela ferramenta e não necessariamente que ela vai passar a ter esse poder sobre mim ou que eu sou um mero e humilde intérprete da verdade expressa pelo oráculo e que eu tenho que simplesmente fazer o trabalho de ler e interpretar. Muito mais uma comunicação com a ferramenta do que uma simples recepção. O poder está em mim, não nas coisas que eu utilizo como veículo para este poder. É a maneira como eu entendo minha prática mágica, é a ética por trás do meu trabalho oracular. Caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre como são as minhas consultas, vocês podem buscar no site do caosofia.com.br ou pelo link do formulário que está aqui embaixo para vir se consultar comigo ou para me fazer mais perguntas a respeito de como eu trabalho e como eu entendo a minha proposta do trabalho oracular. Eu também estou preparando um curso sobre tarô intuitivo, que é, na verdade, um módulo do meu curso mais completo a respeito de conhecimentos que eu acumulei a respeito da magia do caos, chamado Circuito Caótico. Mas, para facilitar para as pessoas que não querem comprar um curso completo de 9 módulos que está ainda em construção, eu estou separando cada módulo para oferecer para as pessoas de maneira separada. Portanto, se vocês têm interesse em estudar um pouco mais sobre a história do tarô e sobre a maneira como eu pessoalmente faço o meu trabalho oracular, é só vocês darem uma conferida no site e nos links que estão abaixo na descrição. Para mais insights empoderadores, mantenham-se assinados com Caosofia e até o caso.